Viana, da Polícia Rodoviária Federal, Manuela Alves, coordenadora do Departamento Municipal de Trânsito e Segurança aqui do município de Jeremoabo, e a gente vai falar do Maio Amarelo. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, Adalberto, Tônia, todos os ouvintes da Jeremoabo FM. Inspetor, seja bem-vindo mais uma vez. É sempre uma satisfação muito grande, Adalberto, né? Sempre muito bem recebido por vocês aqui. Estamos aqui para tirar dúvidas que tiver também. Mas os microfones já estão abertos, vocês vão fazendo inserção aí, incisões na hora que acharem oportuno. Bom, o que é o Maio Amarelo? O Maio Amarelo é um período de campanha, né, onde chama um pouquinho a atenção, um alerta de conscientizar a importância, né, da segurança no trânsito e também a questão de reduzir o índice de acidentes, né? Então, a gente já vem há vários anos trabalhando a questão de educação para o trânsito em parceria com a PRF, nas escolas da sede da zona rural e também com as comunidades, né? Então, assim, foi dada uma pausa, né, no final do ano passado, estamos retornando com a nosso período de conscientização, principalmente agora nesse mês, só que é algo que não pode ser tratado só no mês de maio, tem que ser todos os dias do ano, principalmente agora em Jeremoabo, que o índice está enorme. De janeiro até ontem, 12 de maio, são 345 pessoas que deram entrada vítimas de acidente de trânsito no Hospital de Jeremoabo. Só do dia 1º até o dia 12 foram 12 pessoas, fora os óbitos. Ou seja, do ano passado, 2024, de janeiro a junho, só foram 120. Então, o índice é alarmante, né? É algo que a gente tem que trabalhar bastante. A gente foca muito nas escolas, porque é a base, né? É uma base, são os condutores do futuro, do amanhã, e quem está nas ruas já sabe o que é certo e o que é errado. Já sabe, conhece as leis de trânsito. Em Jeremoabo, o nosso trânsito é muito caótico, é complicado, porque as pessoas não respeitam, né? Não respeitam o espaço do outro, não respeitam a si mesmo. E a maioria dos condutores de veículos, muitos não são habilitados, né? Muitos não são habilitados, muitos não procuram conhecer e também não têm consciência. Ontem eu estava conversando com um colega falando que alguns não têm consciência. Ele falou que hoje o ser humano, a questão de consciência está em extinção. Então hoje não é mais a direção defensiva, é uma direção agressiva. Então a gente vê diariamente nas ruas as pessoas em alta velocidade. Finais de semana tem muitas festas, todo mundo tem seu direito de se divertir, mas se divertir com responsabilidade. Além de colocar a vida da própria pessoa em risco, tem a vida das outras pessoas, né? Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão da conscientização. A gente precisa ver uma forma de reduzir a questão desse índice de acidentes, mas aí depende de cada um, né? O tema da campanha Maio Amarelo de 2025 é o quê? Mobilidade humana, responsabilidade humana. Então, a responsabilidade individual, mas tem que ser uma prioridade coletiva. Cada um tem que fazer sua parte. Não adianta, Manuela não vai resolver, Viana não vai resolver. Entendeu? Gestão não vai resolver, porque muitas vezes a gente vê a questão do pessoal cobrando, a gente sabe que nossas vias precisam de uma sinalização adequada, a gente sabe que nós precisamos de uma mobilidade adequada, segura, né? Uma rua segura, mas não adianta ter as placas, não adianta ter toda a sinalização se o motorista, se o pedestre não tem consciência do que está fazendo. E a gente vê bastante, 90%. E a maioria dos acidentes, né, a causa é humana. É a falha humana, a imprudência, a irresponsabilidade. A gente faz a nossa ronda escolar, a gente dá o apoio na saída, principalmente agora naqueles colégios lá na Avenida São José. A gente percebe, a maioria dos motoristas passam em alta velocidade. Então, assim, já houve um acidente na semana passada, em menos de 8 dias, acredito, já tem 8 dias, foram 2 pessoas já, a vítima de acidente de trânsito, esse lá e essa situação de ontem, né? Então, assim, eu acredito que as pessoas precisam ter mais respeito, ter mais consciência, refletir mais a vida, né? Que as pessoas não estão mais se importando muito. E é algo que a gente tem que frisar bastante e tem que começar de casa também. São muitos condutores menores de idade, são muitos alunos que vão para os colégios de moto. Então, assim, o que está acontecendo? O que é o ser humano hoje em dia? Como é que quer que seja seu filho amanhã? Se a responsabilidade tem que começar de casa, né? Então, a gente precisa focar isso todos os dias, diariamente, não só no Maio Amarelo, né? A gente está voltando, né, a nossa rotina de conscientização, de palestras. Vamos realizar blitz, tem a questão da ronda com boiadeiro. Não é normal você ter os seus animais e você querer criar em via pública. Nós entregamos várias notificações esses dias.
Ou seja, se você quer criar seus animais, tenha seu cercado, crie ele protegido, até o próprio animal também. São nas vias, na BR, dentro da cidade. São nos bairros, o Parque Anália mesmo tem vários animais soltos no Parque Anália, no loteamento de Sé. Ou seja, isso aí tudo provoca acidentes. E as pessoas não estão vendo isso, só olham para si. A gente está vivendo num mundo muito egoísta, as pessoas não estão se importando muito. A gente está falando basicamente da questão local, mas nas rodovias federais, inspetor, é assim? Na verdade, assim, quando o Manu me comentou até sobre os 345 vítimas de acidente, só esse ano, Jeremoabo já teve 345 vítimas de acidente. Tem quantos? 5 meses? Assim, é muita coisa. Ano passado, 2024, nas rodovias federais, morreram cerca de 6.160 pessoas. Por mais ou menos 85 mil pessoas foram vítimas, né, de acidente, algum trauma. Em 74 mil acidentes de trânsito. Mas 6.160 mortes, 84 mil, é o país inteiro. Quando ela me disse que só em Jeremoabo, cidade pequena, interior, típica cidade pequena do interior, onde todo mundo se conhece, todo mundo exatamente. tem. Onde se deveria, Adalberto, ter mais respeito, consideração. Aquele ali, Adalberto, é o locutor da rádio. Olha, Emanuela, mandar trabalhar na guarda. A gente conhece quase que pelo nome as pessoas. Então, quando as pessoas passam a ignorar a segurança das pessoas que você conhece, imagina se você não conhece. Né? Vim agora da escola e comentei até os professores. Digo, rapaz, muitas crianças, 14, 15 anos, adolescentes, não respeitam o pai e a mãe. Como é que vai respeitar a professora? Não respeita quem criou, quem dá tudo para eles, imagine quem. Assim, o que nos falta realmente é base da educação. É educação de casa. A gente entender que nosso direito termina quando o do outro começa. Né? Aquela coisa disso, quando a gente é pequeno, opa, não pega isso aqui não, Adalberto, que isso aqui não é seu, é do seu coleguinha. O seu é esse. E você, desde pequeno, vai sendo delimitado a sua conduta. Falta presença de família. Falta, porque, assim, foi uma das coisas que a gente debateu muito nas escolas, a quantidade de menores, né? Menores realmente, que vão de moto para a escola. Aí você, essa moto quem comprou? Ele saiu da onde? Estava escondida no mato a moto, ele foi perto? Não. Ele sai de casa, porque o pai e a mãe compram a moto para eles. Por quê? Porque é mais fácil. Só que é uma coisa que minha avó dizia, e é uma verdade, meu avô falava na verdade, que criar filho é difícil. Se não está sendo difícil, é porque você não está criando. Procurar facilidades. A prefeitura hoje tem transporte escolar, alimentação. A gente tomou café lá agora, né? na hora da merenda, até brincando com os alunos. Tem uniforme, bons professores. Falta o quê? Estrutura. Falta o quê? O que é que falta, Roberto? Para a gente ter uma educação melhor. Tanto formal como em casa. O que é que falta? Então, assim, a gente precisa, e é triste a gente comentar isso, mas às vezes a gente, na polícia, até conversava com uma das professoras, é Selma, né? Isso. Professora Selma, muito esclarecida. Aproveitar e mandar um abraço para ela. Foi muito proveitosa a conversa com ela na hora do café. A gente precisa, pelo que a gente observa, piorar muito para poder melhorar. A gente ainda acha que vai cair muito. Socialmente, nós estamos em frangalhos. Isso há décadas, há séculos. Né? Não precisa ir longe. Nós estamos falando de Jeremoabo, uma cidade pequena. Aí todo mundo diz, mas aqui não tem um sinal. Mas aqui tem faixa. Quem para na faixa? Os próprios alunos riram. Ninguém para. Você não para no que tem, então bota na culpa no que não tem. É desculpa. Então a gente precisa entender. Só nas rodovias federais, em 2024, 6.160 pessoas morreram. Só nas rodovias federais. Agora coloca... Vamos incluir estaduais, municipais, muito atropelamento. Então esse valor só é para quase 30 mil. Então, assim, eu fiquei assombrado. Quando ela falou 345, eu pensei que tinha sido ano passado. Eu disse, não, esse ano. Até fora agora. Os que não vão até o hospital. Que ainda tem uns que caem. Então, assim, é preocupante, porque nossos filhos, são nossos netos, nossos irmãos que estão ali. Quem aqui acha, e até um comercial interessante, que é até do Maio Amarelo, que eu achei muito, muito bem bolado, que é a questão do... Pergunta uma pessoa lá, entrevistada, ele fala, né, morreu, sei lá, 100 pessoas, qual é o valor que você acha que seria coerente? Ele, sei lá, 10 pessoas? Ele falou 40 e poucas pessoas? Aí nisso o cara com rádio de fora fala 40, aí ele pega
Eles chamaram vários amigos deles e familiares e deixou separado. Aí ele tá na ruazinha, aí de repente vem a quantidade que ele falou, os 43 entrando na ruazinha. Aí pergunta de volta para ele, você acha que 43 pessoas morrerem no trânsito é palpável? Aí ele vê que é a família. Ele disse, não, é zero. Porque é zero. Né? É zero. Mas a gente está perdendo completamente a mão. Para mim, eu não sei vocês, mas eu fico horrorizado quando eu vejo uma manchete, homem morre de bala perdida. Homem morre de bala perdida como se fosse... normal. Uma brincadeira. Né? Não, a linha amarela no Rio de Janeiro foi fechada porque bandidos... Oi? Entendeu? Assim, e isso me deixa assim... O poder de indignação nosso está cada dia menor. Né? Então, assim, cobrança, né? A gente precisa, tem que cobrar, a polícia tem que ser cobrada sim. E a polícia cobra o governo, pede meios, enfim, a cobrança tem que ser. Só que o que nos chama a atenção, Adalberto, só um detalhezinho, é que quando é uma coisa que acontece, por exemplo, nós tivemos algum probleminha em Uauá, na região, tivemos algum probleminha com a questão das fiscalizações da PRF. O posto novo abriu lá em Canudos. Então, assim... já tem um bom tempo que abriu, tem quase um ano que abriu. Então a gente vai conversando, faz palestras e tal e tal. Só que todo mundo está feliz e contente, até o momento que o policial começa a recolher o veículo. O veículo está atrasado, recolher o veículo porque você não tem habilitação. Aí a gente passa a ser inimigo. A sociedade tem que definir o que é inimigo e o que é amigo. Fiz esse comentário aqui a semana passada, a polícia estava realizando umas blitz aqui na cidade, né? E algumas pessoas aqui que entraram, né? E para quem, não sei se a Manuela chegou a ouvir, para questionar por que a polícia estava exercendo o trabalho dela. Sim. E eu, enquanto profissional, vou enaltecer o trabalho da polícia ou dizer que o cara está errado? Pode dirigir sem habilitação, Liana? Polícia Federal. O cara que não tem habilitação, né, ele pode ir para a BR? Né? O cara que não tem habilitação compatível, ele pode dirigir um ônibus, pode dirigir um caminhão? Né? Aí você, não, porque o pai de família pode conduzir sem habilitação, sem a documentação em dia? Agora, Adalberto, deixa eu... O que é que a gente quer? O que é que a sociedade quer? Nós já temos 300 e tantos acidentes, né? Só agora, até mês de maio, tem gente ligando para... Fora os óbitos, tem gente ligando para a rádio para dizer que a polícia não faça blitz. Sim. Aí não dá para gente perder, né? Aí eu vou perguntar, vou lhe apertar sem chegar perto, né? Quantas pessoas ligaram falando bem? Poucas. Mas a grande maioria ligou falando... observou que a nossa omissão, porque eu tenho certeza que em Jeremoabo 99% das pessoas concordam com a coerência do trabalho. Por que não ligam? Você concorda que você recebeu 50 ligações, 49 falando mal, metendo pau, e uma falando bem. Você fica um tanto constrangido em defender? Porque tá todo mundo contra você, você fica meio... Imagine um político, um vereador. O vereador vai subir na tribuna e falar bem para ter a quantidade. Ou seja, esse é o grande problema da nossa sociedade hoje. É a omissão dos bons. Cômodo, né? É a omissão dos bons, porque as pessoas que só estão reclamando são os que foram multados, foram que teve a moto recolhida. Só que os outros que concordam, por que não ligam também para lhe armar de boas opiniões? Para você dizer, não, eu concordo com a maioria que é a favor. Observa que mudaria o comportamento, mas não. Muito. Nós, enquanto sociedade, porque eu sou uma pessoa boa, Manuela, vocês, da rádio, são pessoas que cumprem seus deveres. Quer dizer, a polícia tem que dizer, não, eu vou ligar também. Por quê? Só para contrapor quem está falando errado. Até para dar armas a você. Não, tá vendo aqui que a maioria concorda? Faz uma enquete. Já que você tem um problema. Eu tenho certeza que se você fazer uma enquete, as pessoas vão concordar. Mas poucos têm coragem de falar, de vir à tona. Aí nós somos dominados por poucas pessoas que só têm interesses particulares. Sim. Entendeu? A polícia às vezes se sente presa. Lá, vamos fazer uma audiência pública. Vamos fazer uma audiência pública. Quando vai vir na audiência pública, só tinha as pessoas que estavam falando mal. Ué, então não é audiência pública, é inquisição. É uma inquisição. Vão falar mal, vai vir rebater. Porque a audiência pública, obrigatoriamente, todos os cidadãos deviam ir. E lá dizer que vocês concordam com isso? Não, então que eu acredito, eu enquanto cidadão, tira o uniforme aqui, não tem nada a ver com o que eu estou falando com o uniforme. Eu, enquanto cidadão, eu quero uma polícia atuante. Eu quero uma polícia. Ah, mas o IPVA está caro, eu não consigo pagar. Você reclama quem deve. Você vai reclamar seu vereador, vai reclamar o prefeito eles que baixem a taxa. É a mesma coisa que eu falei hoje da CNH. Ah, mas a CNH, inspetor, para ter uma CNH é R$ 3.500. Eu acho o preço absurdo. Em um país, Adalberto, onde o salário mínimo é 1.518, você cobrar mais de 2 salários para você tirar uma habilitação por causa dos trâmites que eles criaram,
É absurdo. Mas não cabe a PRF isso. Não adianta você chegar para mim dizendo, não, mas inspetor, não tem habilitação, porque é a mesma coisa, eu até brinquei com o trocadilho. Sua casa falta energia. Você vai na Embasa reclamar? Não, que a Embasa trata de água, né? De energia. Mesma coisa você está falando para mim que a CNH está caro, que é ruim. Eu não sou. Você falou isso para o seu vereador? Você falou isso para o seu deputado estadual? Quem foi que você votou em deputado estadual? Eu não sei. É aí onde está o problema. A gente, infelizmente, as pessoas boas não têm voz e deveria ter. As pessoas deviam estar, no momento que vê alguém ligando para cá falando mal, era para dizer, não, eu vou ligar para lá para falar bem, porque está certo. Porque isso enaltecia o trabalho, valorizava o trabalho. Mas não, aí chega a mesma coisa no prefeito. Aí chega 100 pessoas, pau, pau, pau. Ninguém fala bem. O que é que o prefeito vai dizer? Rapaz, vamos ver isso aqui que tá... Vamos ajeitar aqui, a cidade toda está contra. E não é verdade. Entendeu? Infelizmente, é um vício social que a gente tem. A gente viu um dia um aumento aí, aumento de passagem na França, quebraram a França quase toda. Pra você ver. Um do país civilizado é assim. No estado voltaram o preço das taxas de ônibus. E é micharia, assim, para eles, assim, o valor. Mas não assim, aceitam, né? Por que não? Qual é o motivo do aumento? Tem que ter motivo. Pode aumentar por aumentar. Tem que ter motivo. Não tem motivo. Pau. Mas não deveria ser assim aqui também, mas infelizmente não é. Só se junta para falar mal. Falar mal. Aí aparece um monte de gente. Aí se junta. Muito bem. Manuela, qual é a programação aqui para o município? Depois Viana vai falar aí da Polícia Federal, qual é a programação também. Vocês falando assim, eu lembrando de uma festa que houve, né, no mês passado. Foi várias ligações que eu recebi, várias mensagens, né, porque tinha 2 viaturas da PRF na BR parando os veículos, né, mas não houve acidentes. Sim. Não houve acidentes. O objetivo era isso. O objetivo era isso, porque as pessoas se preocupam, não fui multado. E além de não ter nenhum acidente, foi apreendida uma moto roubada. Então, ou seja, as pessoas não percebem, só percebem o lado delas onde se acham prejudicadas, né? Mas quando você anda certo, você não precisa estar preocupado com blitz. As pessoas não se preocupam com o coletivo, não, né? Não. E outras coisas, a maioria não sabe o que é uma placa de sinalização. Entendeu? A maioria não sabe. Então, isso futuramente vai surtir muitos efeitos, entendeu? Então, assim, hoje nós iniciamos, né, com palestras lá no São João Batista, de manhã, tivemos 2 palestras. Eu gosto de ver. Agora à tarde teremos mais 2, né? Dia 15 estaremos lá no CETEP Ras da Catarina, de manhã e tarde. Vai ter umas datas que não vou divulgar aqui, que nós estaremos fazendo a ronda com boiadeiro, né, na BR-235. Na questão dos animais, né? Que o pessoal está soltando muitos animais, não só na BR, mas aqui no município também, na sede também. Como a gente tem um termo de cooperação técnica com a PRF, estamos vendo aí a possibilidade do boiadeiro também estar percorrendo pelo perímetro urbano, né? E também teremos palestras na Água Branca, faremos algumas blitz, né? Então, até o dia 29, essa é a nossa programação. Mas assim que as ruas estiverem sinalizadas, nós permaneceremos também realizando algumas campanhas nas ruas e vamos tentar ao máximo, né, tentar amenizar um pouquinho, reduzir um pouquinho esse índice de acidentes, né? Como eu falei antes, não depende só de mim, não depende só de Viana, não depende da gestão, depende de cada um. Não é, o Demutran. O Demutran, né, vai ter um momento que eu vou vir aqui, né? Eu estou na coordenação do Departamento de Trânsito e Segurança Pública, estou coordenando tanto a Guarda Municipal quanto ao Demutran. Só que a Guarda Municipal nós temos Júlio César como comandante e o responsável pelo Demutran é Vinícius, né? Então, assim, nosso projeto ele já está praticamente finalizado, né? A proposta foi apresentada à nossa secretária de governo, Anabel. Vamos sentar com o Tista, nosso prefeito, para apresentar também a proposta para eles. E já solicitamos também faixas elevadas, né? Não será mais essas lombadas que existem aí, então vai ser faixas elevadas, tanto lá da Avenida São José até a Esquina Grill, né? E até lembrando também na questão assim dos bares, as pessoas também têm que ter cuidado também. Como nós vimos a situação de ontem, também pode acontecer em outros locais, né? Então, vamos ficar mais atentos à questão a questão da segurança, né? Que só depende de cada um, né? Todo mundo sabe o risco, né? Então, assim, o que falta agora para colocar em prática é só a questão, porque tem que investir. E a parte do investimento agora vai ter a questão da capacitação, que já está sendo priorizado, né? Já tem tudo já encaminhado. A gente tem que passar por uma capacitação de 200 horas. Nenhum profissional de segurança pública pode atuar sem essa capacitação. Nós teremos a questão da legislação municipal, que ela tem que ser enviada para a Câmara, também está pronta, vai ser analisada pelo jurídico da Prefeitura.
vai ser a questão da sinalização das vias. Então, a gente vai ter um período de campanha. A partir do momento que as ruas estiverem sinalizadas, a gente tem 6 meses de campanha para poder orientar os motoristas, para poder acompanhar tudo direitinho, ver o comportamento deles, né? Principalmente a questão da Duque de Caxias. A gente vê muita situação desagradável na rua Duque de Caxias, mas também depende também, a gente pede também o apoio dos comerciantes. E assim, a gente de segunda a sábado a gente vê, e não é normal. A forma que os motoristas se comportam, a forma que algumas pessoas se posicionam, não é normal. Então, assim, eu só quero minha mercadoria e não se importa com o que está acontecendo na via, né? Ontem tinha uma carreta enorme interditando a via, ou seja, para deixar a mercadoria em um comércio. Então, acredito que se os comerciantes, junto com os seus carregadores, tiver esse controle com essas empresas, tudo se encaixaria, né? Então, assim, nós teremos a rua de Caxias sinalizada, né? Vai ter o ponto de carga e descarga. Então, em breve, a gente vai compartilhar isso com todos. Nós temos também na área da segurança pública a questão do Plano Municipal de Segurança Pública, a gente também tem a questão da criação do fundo. Então, a gente tem todos esses projetos já estão prontos, já estão no jurídico da prefeitura para ser analisado. Então, nossa segurança pública, ela vai poder conseguir participar de editais do governo federal para poder investir, né, no nosso município, na questão da área de segurança pública e de trânsito. São coisas que não acontecem de uma hora para outra, né? Então, a gente tem que ter paciência e ir seguindo passo a passo para poder tudo ficar em seu devido lugar. Mas, assim, a preocupação é enorme. Até hoje eu estava um pouco calada nas palestras e Viana até estranhou, mas é porque esses dias eu estou bem, assim, triste com a situação que a gente está vendo. Porque a gente quer que aconteça, a gente deseja que dê certo, a gente deseja que flua. Só que a maioria das pessoas não estão contribuindo. A população em si, os condutores não estão contribuindo. Então, assim, você vê uma pessoa morrer, você vê acidentes um atrás do outro. Então, são vidas. São vidas. Então, quando você tenta fazer algo para você salvar uma vida e você não vê aquilo ali acontecer, a gente sente. Mas aí não depende da gente, né? Tudo bem, eu estou com o tempo meio corrido. Aqui, Viana, para a gente fechar aqui, nas rodovias federais também o maio continua. Na verdade, a gente intensifica em maio e setembro, né? Tem mais. Durante todo o ano a gente recebe, assim, as diretoras, secretarias de educação que nos enviam, a gente sempre tenta de alguma maneira vir, né? A gente sempre está aqui em Jeremoabo. Manuela, ela é muito dinâmica, né? Então a gente está sempre por aqui, sempre na escola. Não dá para fazer em toda a escola, nós temos quase mais de 30 municípios. A delegacia de Paulo Afonso, né? Tem quase 1.000 quilômetros de rodovia, pega 30 municípios. Então, assim, é hercúleo e somos poucos que fazem essas palestras em si, então a gente tem focado mais em adultos, né? Em associações, né? Educação para motoristas de van, motoristas de ônibus escolares, né? E assim, a coisa que eu mais gostaria de fazer, na verdade, é de pais de alunos, né? Porque, assim, o que a gente observa muito, coisa assim, é um problema muito doméstico, né? É um problema muito o cara compra uma moto pro filho vir de moto para a escola. Quantos anos o filho tem? 14 anos, 13. Né? Tem alguns, inclusive, pela manhã. Né? E assim, pode dizer que não sabia, que não... E é o caso, assim, de a gente encaminhar o Ministério Público, encaminhar temos que ver isso aí nas escolas, porque isso é o que gera os acidentes. Se você for os acidentes, o de 8 dias foi justamente um menor que atropelou uma senhora, né? Então, assim... São coisas que a gente sabe como resolver, Adalberto, assim, a sociedade, né? A polícia não é onipresente é Deus. A gente tenta fazer as palestras, tenta fazer a orientação, mas a gente sempre segue a premissa. O povo daquela cidade tem que se unir para melhorar a situação. Isso em tudo. Foi a mesma questão. Então, algo está incomodando, se reúne e reclama com quem de direito. Você tem vereadores, tem prefeitos, secretários, não é? Não adianta ficar conversando em rodinha de bar e deixar de chegar em quem chega, porque, né, a pessoa não vai ficar sabendo. Então, assim como aconteceu o caso que você falou que eu achei interessante, que as pessoas ligaram falando da abordagem, acredito que seja da Polícia Militar, né? Cadê as pessoas boas que ligaram para dizer, nossa, é assim que eu quero.
É isso que eu quero na nossa cidade. Mais segurança. Quanto mais segurança Jeremoabo for, menos problemas vai ter, menos problema de assalto, menos problema de qualquer coisa, né? Muito bem, eu estou com o tempo corrido, assim, vou deixar o espaço para vocês verem em outras oportunidades, né, para falar dessas campanhas bem interessantes, são temas muito interessantes. Agradecer mais uma vez a vocês pela disponibilidade de prestar esse serviço tão relevante para toda a sociedade. Não, nós só temos a agradecer, né, a oportunidade, né? A próxima oportunidade que nós tivermos, a gente vai aprofundar mais, né, no assunto. Quero agradecer a vocês, a Viana, né, a meu secretário Gilmar, que é um parceirão aí. É a Anabel Tisha, que a gente está nessa luta aí para organizar logo essa situação, né, do nosso município, deixar umas vias seguras, né. A questão da minha equipe, né, Vinícius, né, que agora está à frente do Demutran, Júlio César da Guarda Municipal, toda a Guarda Municipal, né, só tenho a agradecer e pedir mais, né, à população que tenha mais consciência, né, que a gente tenha dias melhores, né, que tenha Viana aí, né? Próxima semana nós estaremos com o Flávio. E lembrando que na próxima semana Viana vai estar palestrando para os condutores dos motoristas, né? Dos transportes escolares, os fiscais também. E teremos também um momento com os diretores e os coordenadores das escolas. Muito bem, Viana. Para a gente, sempre é uma satisfação muito grande vir aqui, conversar com vocês, ter esse bate-papo direto com a população. Vi aqui alguns comentários no chat aqui, depois vou dar uma olhadinha. Mas, né, quem tiver alguma dúvida, coloca lá. Depois a gente tenta responder em outra oportunidade. Mas estamos sempre à disposição, né? Sempre que for preciso. Muito bem, são 12h57.